Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com a coluna Astrologia e Transformação, falando sobre o retorno de Saturno, esse evento tão comentado da astrologia, esperado por alguns, temido por outros. Então nós vamos tentar compreender a dinâmica por trás desse mistério do retorno de Saturno. Antes de continuarmos, você pode dar já o teu like da confiança, que é muito importante para nós. Se você não for inscrito, se inscreva no canal Realidade Fantástica e acione o sininho de notificações para ficar por dentro dos vídeos aqui do canal que falam sobre esoterismo, ocultismo, de uma forma muito séria e feitos com muito carinho para você que nos acompanha. Pois bem, retorno de Saturno. Recentemente nós tivemos aí até uma exposição maior na mídia a respeito desse tema, por conta das declarações da cantora, da famosa, da talentosíssima cantora britânica Adele, que lançou o seu álbum simplesmente intitulado 30, onde ela disse que compôs essas canções do disco, né, nem disco mais, né, agora álbum, durante o seu retorno de Saturno, que ela disse ter sido um evento transformador na vida dela. A ponto de ela ter tatuado, inclusive no braço, uma imagem do planeta Saturno. Não o símbolo de Saturno, né, que é esse que nós estamos vendo aí, aparecendo também, mas uma imagem do planeta Saturno. Então, nós vamos tentar aqui dissecar um pouco esse assunto para que a gente possa refletir sobre o impacto desse evento na nossa vida, através da astrologia. Bom, para isso, nós temos que entender dois fundamentos principais dentro da astrologia. A questão, primeiro, o que são retornos, né? O que é o retorno de Saturno, mas o que são retornos na astrologia? Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples e rápida possível. E também do simbolismo de Saturno, para que a gente possa entender. Eu já adianto para vocês que esse retorno de Saturno, pessoal, ele não impacta da mesma maneira para todas as pessoas. É interessante que algumas pessoas, como foi o caso da Adele, e como foi até meu caso, sentem o retorno de Saturno como um evento muito importante na vida, muito transformador. Algumas pessoas não, eles passam, né? Essas pessoas passam por esse evento, que acontece ali perto dos 29 anos e meio, mas já começa a dar sinais um pouco antes, de uma forma mais ou menos tranquila. Já outras pessoas são impactadas e a gente também vai ver por que nesse vídeo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar aqui. Eu vou colocar um mapa, inclusive é o mapa da Adele, né? É o mapa da Adele. E vejam que interessante, a Adele nasceu no dia 5 de maio de 1988, ela tem 33 anos atualmente, 8 horas e 19 minutos, em Tottenham, que é uma região ali de Londres, né? Então, ela é uma taurina, né? Tem o Sol aqui no signo de Touro, ascendente em Câncer, né? Então, temos uma taurina com ascendente em Câncer, e com a Lua em Sagitário. E aqui, né, no meio desses outros planetas que ela tem aqui, está o planeta Saturno, que é o objetivo, né, o tema do nosso vídeo. Como eu disse para vocês, quando a gente fala em retorno de Saturno, nós temos que entender primeiro o que é um retorno. Olha só, o mapa astrológico, ele é um diagrama que mostra a posição do céu no momento do nosso nascimento. Então, ele meio que é uma fotografia do céu. Se eu pegar, por exemplo, o mapa da Adele, ele vai mostrar como estava o céu lá no dia 5 de maio de 88, às 8h19, na cidade de Tottenham. Aqui está o Sol. Veja que essa aqui é a linha do chão, aqui é a parte de cima do céu, a parte que a gente vê, e aqui é a parte de baixo do céu, a parte que a gente não vê, que fica abaixo da linha do horizonte. Como ela nasceu às 8h19 da manhã, o Sol já tinha se levantado aqui, né, já estava nessa posição. Existem tantas coisas interessantes para analisar no mapa da Adele, mas hoje nós estamos nos concentrando sobre o tema do retorno de Saturno, né? Então, veja, esse é
o momento do nascimento da pessoa. Só que os planetas, obviamente, eles continuam se movimentar. Se nós animarmos esse mapa, aqui fizermos uma animação desse mapa, a gente vai ver que, à medida que o dia passa, vai havendo uma rotação do céu, né, e os planetas eles vão mudando, primeiro de posição por casa astrológica, e depois, com o passar do tempo, eles vão mudando de posição em relação uns aos outros, dependendo da velocidade de cada planeta. Por exemplo, vou pegar um outro mapa aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Por exemplo, se nós pegarmos um mapa astrológico qualquer, nós vamos ver que, novamente, o mapa é uma fotografia do momento do nascimento. Mas cada planeta ele vai ter um ciclo. Então, por exemplo, o Sol. O Sol, obviamente, ele vai percorrer todos os signos do nosso mapa astrológico em 365 dias, ou seja, em um ano. O evento, quando o Sol ele dá a volta, por exemplo, no caso desse Sol aqui, ele está a 18 graus e 5 minutos de Escorpião. O retorno solar significa que ele deu toda uma volta em todos os signos e retornou exatamente a 18 graus e 5 minutos de Escorpião. Isso é o chamado retorno solar, né, que também a gente conhece como a revolução solar. Também temos a revolução lunar. Né? A Lua já vai completar o ciclo em 27,3 dias, em 27 dias, que é o ciclo lunar. Então, por exemplo, essa Lua, nesse mapa astrológico, está a 18 graus e 41 minutos de Touro. Em 27 dias, ela vai percorrer todos os signos e vai retornar a 18 e 41. Isso é chamado retorno lunar. E cada planeta vai ter a sua velocidade. Por exemplo, Mercúrio, ele, na verdade, vem acompanhando o Sol, porque a órbita dele é mais interna, assim como Vênus. Mas vai mais perto e mais longe. Mas Marte, por exemplo, ele leva cerca de 2 anos para fazer o seu retorno. Ou seja, ele vai passar por todos os signos em aproximadamente 1 ano e 88, né, para chegar no mesmo local. Júpiter, 12 anos. Ou seja, o retorno de Júpiter acontece a cada 12 anos. Então, para que ele retorne à mesma posição do nascimento, ele leva 12 anos. Até que chegamos em Saturno. Saturno, pessoal, ele tem um movimento onde ele leva cerca de 29 anos e meio para retornar à mesma posição que ele estava durante o nascimento. Esse evento, onde Saturno completa o seu ciclo em torno do Sol e, portanto, pelo zodíaco, quando ele completa esse ciclo e retorna na mesma posição que ele estava quando do nosso nascimento, é chamado de retorno de Saturno. Então, esses são os retornos. Agora, qual é o simbolismo desse retorno? O que ele representa? Cada retorno, né, cada revolução planetária, ela vai ter um simbolismo específico. Por exemplo, existe uma técnica em astrologia que é a previsão anual, que a gente chama de revolução solar, que é o mapa do aniversário. Então, quando o Sol ele volta para o mesmo local que estava no seu signo, bem próximo da data nominal do seu aniversário. E ele inaugura um novo ciclo solar. E isso vale para o ciclo lunar, por exemplo, que é bem mais curto. No caso de Saturno, por que ele é um evento tão significativo na vida da pessoa? Eu costumo comparar o seguinte, né? Eu tenho uma alegoria japonesa que eu acho muito interessante, que fala do crescimento do bambu, né? Se você observar o bambu, ele não cresce lisinho, né? A cada crescimento tem um nó, né? Um nozinho, daí vem outro nozinho, e nessa analogia japonesa compara a nossa vida, né? Ela não vai linearmente, né? A cada passo ela encontra um novo nó, ou seja, um novo desafio. E o retorno de Saturno representa um desses desafios. Aí nós vamos falar um pouco do simbolismo, né? Agora que a gente viu que é um retorno, a gente falar um pouco do simbolismo do planeta Saturno. Saturno, pessoal, ele, de todos os planetas clássicos, a gente tem que entender o seguinte também. Os antigos, né, desde a antiguidade,
conseguiam, olhando para o céu, reconhecer 7 astros móveis. Ou seja, as estrelas, elas parece que não mudam de posição em relação umas às outras, né? Elas vão se movimentando todas juntas, mas existem 7 astros que se movem independentemente das estrelas, que são, obviamente, o Sol e a Lua, Mercúrio, que se você observar, ele sempre vai estar perto do Sol, parece uma estrelinha. Vênus, né, que é bem mais brilhante, né, a gente pode observar, Vênus tem fases, né, então a gente pode ver ele muito mais brilhante algumas vezes antes do pôr do sol, logo após o pôr do sol, muitas vezes um pouco antes do amanhecer. Marte, né, também parece uma estrela avermelhadinha, né, por isso ele vai também ser associado ao deus da guerra, né, Ares, Marte. Júpiter, uma estrela azulada, muito bonita, que não é uma estrela, é um planeta, porque ele vai mudando de posição no céu. E, finalmente, Saturno, o mais lento de todos, né, com brilho amarelado. Urano e Netuno, que são outros 2 planetas, foram descobertos com a ajuda de instrumentos. E Plutão, que também é um planeta, para astrologia, mas não é classificado cientificamente como planeta, também foi descoberto só em 1930. Pois bem, sobre Saturno, nós temos que entender que ele representa o velho, né? É o planeta que se move mais lentamente no céu. Então, desde a antiguidade, em várias outras culturas, com outros nomes, esse planeta é associado à ideia do passar do tempo, do esforço, é identificado como trabalho duro, mas também é identificado com outros atributos ligados à velhice e à idade, como a seriedade, como a sabedoria e como a autoridade. Então, na astrologia, Saturno está ligado a todos esses fatores. De uma forma positiva, né, de quando a gente diz que Saturno está bem aspectado no mapa astrológico, Saturno representa a autoridade, que é diferente de poder. A autoridade é algo que você reconhece na pessoa. Então, de repente, você está diante de uma pessoa que parece que sabe o que está falando, parece que sabe o que está fazendo, ela emite, né, a autoridade, né? Você reconhece a autoridade. Então, Saturno é autoridade. Saturno também representa a seriedade, o comedimento, a sabedoria. Então, esses são atributos positivos de Saturno. Quando Saturno está muito mal, né, aspectado no mapa, ele pode estar ligado a vários fatores, como medo, como baixa autoestima, como trabalho duro e árduo, né, às vezes num sentido bastante desgastante, e muitas pessoas também chamam Saturno como o senhor do karma, né, aquele que a sua função no mapa é cobrar realmente um esforço maior ligado, principalmente, àquilo que nós temos a aprender. Saturno representa o pai autoridade, né? Aquele pai que diz, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Então, por isso que o retorno de Saturno, muitas vezes, ele é temido, porque quando ele volta, né? E aí a gente entendendo o processo, quando um planeta volta à sua posição original, aquela função descrita pelo planeta parece se agitar e precipitar não só alguns eventos, como o tom desse novo ciclo que se inicia. Como Saturno é um planeta associado a tanto trabalho duro, tanto esforço e tantos processos de transformação, o retorno de Saturno, que se dá próximo dos 29 anos e meio, ele abre um processo de uma segunda fase da nossa vida. E isso, para algumas pessoas, é tranquilo, e para algumas pessoas é um evento bastante... um evento, não diria traumático, para algumas é traumático, né? Mas um evento bastante pesado. Não funciona da mesma maneira para todos. Por quê? Vamos novamente olhar aqui no mapa astrológico para entender. Por exemplo, nesse mapa astrológico, o Saturno dessa pessoa está na casa 5. Essa casa, ela tem ligação com o romance, tem ligação com curtir a vida, né? Tem ligação com filhos. Então, esse Saturno dessa pessoa aqui, inclusive, assim, bem intenso, né? A gente vê que tem muitos ângulos, né? Que chamamos de aspectos tensos. Ele mostra que essa pessoa é uma pessoa bastante retraída em questões relacionadas
ao namoro, ao romance, né? Uma pessoa que vê a vida de uma forma muito séria, né? Já que como essa é uma casa da diversão também, Saturno não fica bem aqui, né? Porque Saturno é seriedade. Então, de repente, é a mesma coisa que você convidar um senhor aí de 90 anos para uma balada, né? A pessoa vai ficar deslocada, e isso que Saturno muitas vezes representa. Então, quando o Saturno vai completando sua volta e vai se aproximando, né, a alguns graus, a pessoa já vai sentindo transformações. Nesse caso, aonde que vão acontecer as principais transformações dessa pessoa? Dentro desse campo. Ou seja, é justamente com esses temas que ela se debateu, com a questão do romance, do namoro, da diversão, do aproveitar a vida, que Saturno vai ter um impacto maior. É bem diferente, vamos animar aqui a nossa roda, né? Por exemplo, olha, aqui o tempo passando, Saturno já ficou na casa 4. Uma pessoa com Saturno na casa 4 já vai ter um ponto de esforço no mapa em outra área da vida. Essa casa 4 representa a intimidade, representa o lar, representa quem nós somos para as pessoas que nos são íntimas, né, que estão debaixo do mesmo teto. Então, obviamente que o retorno de Saturno, por exemplo, uma pessoa com Saturno na casa 4, geralmente o ponto de esforço dela, de aprendizado, enfim, de trabalho duro, é mais focado no lar. E também é interessante que pessoas que têm Saturno na casa 4 geralmente acabam cuidando dos pais velhinhos, né? Porque Saturno representa o velho e 4 representa a casa, então são os anciãos em casa, né? Então, geralmente, pessoas com Saturno na casa 4 são aquelas que acabam ficando com a responsabilidade, muitas vezes, de cuidar dos pais idosos. Então, esse retorno de Saturno, novamente, ele vai impactar em outros aspectos, mas vai impactar principalmente nesse aspecto da vida. E por aí vai. Então, por exemplo, se uma pessoa tem Saturno na casa 1, ela tem uma luta muito maior de aprendizado com relação à própria presença. Geralmente são pessoas com Saturno na casa 1 podem apresentar baixa autoestima, do ponto de vista da percepção corporal, e o retorno de Saturno vai mexer com isso. A casa 2 está mais ligada a questões financeiras, então o retorno de Saturno vai representar elementos mais ligados à questão financeira, e assim sucessivamente. Por isso que esse processo do retorno de Saturno, ele não se dá nem no mesmo assunto e nem de forma igual para todas as pessoas. Nesse exemplo que nós estamos usando aqui, nós temos um Saturno razoavelmente tenso, né? Porque ele recebe ângulos mais tensos. Mas algumas pessoas podem ter um Saturno muito mais leve, né? Digamos assim. Então, elas não vão sentir esse retorno de Saturno da mesma maneira. Só antes de continuar, eu quero dar um recadinho aqui, né? Você está acompanhando o canal, se você quiser aprender astrologia, não só sobre Saturno, mas sobre todos os planetas e compreender aí como que funciona o mapa astrológico, agora estão se encerrando as inscrições para o nosso curso de formação básica em astrologia, que vão começar dia 15 de fevereiro. Então, se você tem interesse em aprender astrologia comigo, aqui no canal Realidade Fantástica, acesse o link que está na descrição desse vídeo e conheça o curso, veja a ementa, veja as condições para fazer, porque realmente é uma oportunidade muito legal. De repente você vai economizar aí não sei quanto tempo e quanto dinheiro em leituras para poder compreender melhor a astrologia, né? Nós já fizemos esse curso várias vezes, com muitos alunos que ficaram satisfeitos, então não deixe de conhecer o curso aqui do canal Realidade Fantástica. Acesse o link aqui na descrição. Então, voltando ao nosso assunto de Saturno. Portanto, a forma segura de se saber qual o provável impacto de Saturno, do retorno de Saturno, que vai se dar próximo aos 29 anos e meio, só olhando no mapa astrológico. Né? Muitas vezes as pessoas acabam pegando informações genéricas, mas é olhando no mapa que a gente vai saber se isso vai ser um pouco mais intenso, se isso vai ser um pouco mais suave, e principalmente qual a área da vida vai ser cobrada através desse retorno do planeta Saturno.
Não é o único retorno, né? Como a gente fala, todos os planetas eles fazem um determinado retorno no mapa. Saturno é mais conhecido, talvez pela carga simbólica que traz, mas como eu falei, outros retornos importantes são o retorno solar, né? Que é a revolução solar, que é um mapa anual, e pode ser feito o retorno lunar, que é uma técnica mais mensal. Então, realmente é muito interessante. Outro fator é que, como eu disse, Saturno ele completa esse ciclo em volta dos signos do mapa a cada 29 anos e meio, aproximadamente. Porém, existe na astrologia uma coisa que a gente chama de orbe, que o planeta ele começa a fazer efeito, digamos assim, já a alguns graus. Então, digamos, uns 7 graus de distância, ele vai se aproximando, daí ele passa e afasta, de maneira que não é exatamente, digamos que o ápice desse retorno de Saturno ele é sentido em torno de 29 anos e meio, mas muitas vezes lá pelos 27 anos ali a pessoa já começa a sentir o efeito do retorno de Saturno e muitas vezes se estende também após esse retorno dos 29 anos e meio. Então, assim, esses são os elementos fundamentais, né? Se você for refletir sobre todo esse simbolismo de Saturno e também puder compreender a natureza das casas astrológicas, você vai ver que justamente o retorno de Saturno ele vai impactar mais naquela área da vida da pessoa. Por exemplo, vamos voltar aqui para a Adele, né? A Adele, ela tem o Saturno dela entre a casa 6 e a casa 7. Né? Matematicamente, ela está muito próximo da casa 7. Né? Essa casa 7 é uma casa que descreve principalmente a relação com o outro. Né? Como que essa pessoa se relaciona com o outro? Né? E no caso da Adele, isso é um desafio, me parece, olhando o mapa dela, é um desafio muito grande na vida dela, porque, primeiro, ela tem Urano, Netuno, melhor dizendo, na casa 7, né? Então, uma certa visão idealizada do outro, né? Mas poética também, né? Com certeza, isso deve contribuir para a questão artística, né? A gente vê que ela tem um Netuno em trígono com o Sol e com Júpiter, né? Então, a questão poética aqui bastante poética e do relacionamento com os outros, né? Então, portanto, as canções românticas, né, da Adele, onde ela fala sobre questões de relacionamento, e isso é realmente um ponto de aprendizado muito forte para ela, né? Porque como ela tem Saturno já aqui na casa 7, esse retorno de Saturno possivelmente fez ela reavaliar todo a forma como esse relacionamento se dá, e como isso é uma coisa tão impregnada dentro da personalidade dela, da carreira e da forma como ela se apresenta, obviamente é um evento transformador. O Saturno dela é bem tenso, né? A gente vê que tem muitas quadraturas, muitas oposições, tem quadraturas, tem inconjunções, né? Aqui, então veja que tem uma inconjunção com Mercúrio, né, que é responsável não, mas que descreve, né, as funções de comunicação. Então, já de cara, né, um astrólogo observando esse mapa, ele pode dizer com antecedência, sim, de fato, para essa pessoa, o retorno de Saturno é alguma coisa transformadora e muitas vezes dura na vida da pessoa que ela tem que passar. Digamos, é um grande nó daquele bambu antes dela prosseguir com a sua jornada. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o retorno de Saturno e como funciona o retorno dos planetas. Né? Lembrando do nosso curso, né? Se você quer aprender mais sobre astrologia, acesse o link na descrição, descubra sobre o nosso curso. Também lembrando que eu faço mapas astrológicos também, então se você quiser marcar uma consulta comigo, também tem os contatos aqui na descrição do vídeo. Então, saudações a todos e nos vemos no próximo vídeo do canal Realidade Fantástica, né? Talvez não no vídeo, né? Mas sempre trabalhando com nossos amigos, né? Colegas aqui do canal, o Jamil e o Márcio, e também na coluna Astrologia e Transformação. Saudações a todos.